conhecido, Mateus 28, versículos 18, 19 e 20. Abra sua Bíblia, Mateus 28, 18 a 20. Os irmãos que estão participando da escola dominical já devem ter decorado esse versículo. Eu desafiei os irmãos na EBD a gente decorar esse texto bíblico. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 28, versículo 18 em diante. Ouça com fé a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Vamos ver mais uma vez? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu Filho Jesus ter vindo aqui a essa terra, ter se feito um de nós, ter se entregue naquela cruz por amor aos seus filhos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Fala conosco mais uma vez através dela, Senhor. Fala nos nossos corações. É o que eu te peço, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Nós acabamos de terminar os sermões em Filipenses, uma carta tão desafiadora, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para essa igreja. E as verdades da palavra do Senhor martelou bastante nos nossos corações, dizendo que a graça que salva também transforma. A graça que salva também sustenta e também envia para o campo missionário. Aquele que segue o exemplo de Jesus tem a vida mudada. Nunca mais será o mesmo. Ninguém que se encontra com Jesus continua da mesma forma. Nós aprendemos sobre a alegria, mesmo no meio das tensões e das adversidades da vida, firmeza no meio das lutas, contentamento em meio aos desertos da vida e paz, mesmo no meio da ansiedade. Nós vimos que Cristo é o centro, a força e o alvo da vida cristã. E agora, na virada aí dessa série, quando nós vamos voltar a refletir no Evangelho de Lucas, entrando no último mês desse ano de 2025, já é o primeiro domingo de dezembro, o ano já está se encerrando. Eu gostaria de iniciar com esse texto, que é perfeito para colocarmos tudo o que nós estamos aprendendo em movimento. O famoso texto chamado de A Grande Comissão de Jesus. Mateus 28, de 18 a 20, não é um assunto novo. Do contrário, quantas vezes nós já lemos esses versículos, até decoramos os versículos na EBD, quando falávamos de discipulado, não é mesmo? Mas citando o apóstolo Paulo, de novo em Filipenses, eu também não me canso de ouvir essa grande comissão de Jesus. E nós vamos refletir nela mais uma vez, o que é uma segurança para a igreja de Cristo e a continuação natural daquilo que o Senhor quer para a sua igreja. Então, irmãos, se Filipenses nos mostrou como viver como cidadãos do reino de Deus, Mateus 28 nos mostra para o que nós vivemos. Para fazer discípulos que também sejam imersos na graça de Deus. É para isso que o Senhor nos chamou. Vão e façam discípulos. E essa expressão, imerso na graça para uma nova
camiseta minha e na dos irmãos que vão batizar no próximo domingo. Não é apenas uma frase bonitinha, é um resumo da nossa vida cristã. Quem foi alcançado por Jesus é mergulhado na graça de Deus, é moldado pela graça de Deus e é enviado pela graça de Deus. Há um detalhe muito importante que o pastor Carlos Oswaldo Pinto destaca e que ajuda a gente a enxergar essa passagem com mais clareza, com mais nitidez. Ele disse que Jesus entrega a grande comissão para os discípulos com base na autoridade universal dele, que foi atribuída pelo Pai. Porque o reino, ele já foi inaugurado com a sua ressurreição. Falando isso de uma forma bem simples, Jesus nos manda fazer discípulos, porque ele pode, porque ele é o rei, ele é soberano sobre a terra. Ele não está tentando conquistar a autoridade, ele já recebeu, já possui toda a autoridade no céu e na terra. Ele não está esperando o reino começar, o reino de Deus já começou. Por isso a ordem é tão firme, tão clara e tão urgente para nós. A missão da igreja não nasce do novo entusiasmo, mas nasce do trono de Deus. Não depende da nossa força, mas depende da autoridade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que venceu a morte e que domina sobre todas as coisas. Em outras palavras, a missão da igreja nasce na autoridade de um rei que governa, que reina, que não criou o mundo e deixou a sua própria sorte, mas ele continua como Deus, como soberano sobre todas as coisas. E é sob essa autoridade que tudo acontece. O ensino, que é o discipulado, o batismo, a comunhão entre os irmãos e a missão que foi dada à Igreja de Cristo. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para Mateus 28, de 18 a 20, nós não estamos olhando para um simples rito que vai acontecer no dia 14 de dezembro, mas nós estamos olhando para o fundamento de onde surgiu o batismo. O batismo não é o começo da fé. Ele é um sinal visível de que o reino já começou ao coração daquele que creu em Jesus. É o testemunho público de que Cristo arrancou alguém das trevas e colocou esse alguém no reino do Filho do seu amor e trouxe para a luz. É a marca de uma nova vida, não é a causa de uma nova vida. Por isso que nós não cremos que o batismo salva. O batismo não salva, mas é através do batismo que uma nova vida é testemunhada publicamente. Alguém que ama Jesus agora está declarando para o mundo inteiro que não apenas ama Jesus, mas que pertence a Jesus verdadeiramente. O batismo não salva, mas torna visível aquilo que Deus já fez no invisível. Um coração regenerado, uma fé viva, uma submissão real ao senhorio de Cristo. É como se ao entrar nas águas, o discípulo dissesse: minha velha vida está ficando para trás. Eu agora sou uma nova criatura. Eu estou unido a Cristo na sua morte, na sua ressurreição. Eu faço parte do reino de Deus, porque eu sou filho de Deus. Por isso o batismo é tão importante. Não porque ele gera a salvação, mas porque ele proclama a salvação. Não porque produz uma nova vida, mas porque ele torna pública essa nova vida diante da igreja, diante do céu e diante de toda a terra. É o selo externo de uma obra que o Espírito Santo já fez no coração daquele que creu em Jesus Cristo. E só ele pode realizar. Só ele pode dar vida para quem estava morto em seus delitos e pecado. Porque Jesus deu a vida. Agora eu tenho prazer em proclamar a Jesus. E eu faço isso diante da igreja, através do batismo. Essa é a realidade. E é nesse espírito que nós vamos olhar para o texto de hoje. Porque ser imerso na graça não é apenas entrar nas águas batismais. É viver diariamente debaixo da autoridade do Rei que enviou a sua igreja para discipular
as nações. E Jesus faz isso mostrando 3 marcas essenciais de todo discípulo verdadeiro. 3 marcas que definem a nova vida em Cristo. Imerso no ensino, porque sem aprender, ninguém cresce, ninguém segue, ninguém vira discípulo de Jesus. Imerso no batismo, porque a fé verdadeira sempre se torna pública. Aquele que foi salvo por Jesus tem o prazer de dizer isso para todas as pessoas, que agora ele pertence a Cristo. E imerso na membresia da igreja, porque Jesus não salva pessoas egoístas para viverem isoladas no seu cantinho. Ele forma um povo, ele forma uma família, ele forma uma igreja que vai somar com outras partes desse corpo espalhado por todas as eras, por todos os lugares, a igreja universal, que viverá eternamente como corpo de Cristo, louvando e adorando a Ele para sempre. Então que o Senhor nos ajude a ouvir a sua voz, lembrar o que nós já aprendemos em Filipenses e caminhar nessa nova vida, mergulhados na graça. Vamos refletir no primeiro ponto, então. Imersos no ensino. A primeira parte, imersos no ensino. O texto que nós lemos é uma ordem direta de Jesus. Depois de declarar que ele é o Rei soberano, na primeira parte do versículo ele diz: porque toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. O Senhor começa fazendo um chamado. Ide. É um imperativo. Vão, façam discípulos de todas as nações. É uma convocação para os discípulos. Vocês agora pertencem ao reino. Vocês agora são submissos ao rei. Vocês agora precisam ir e precisam fazer discípulos de todas as nações. Mas repare, Jesus não está chamando para produzirmos convertidos superficiais. Quem produz convertidos é o Espírito Santo. Jesus não está chamando para nós aumentarmos a nossa fanpage, né? Vamos pegar um exemplo aí. Jesus não está chamando para a gente aumentar o número de seguidores que vão curtir o Evangelho. O que ele ordena é que a gente vá formar novos discípulos. Pessoas que aprendem, que obedecem, que seguem o Mestre em todas as coisas. E aqui começa o nosso primeiro ponto. Ninguém se torna discípulo sem o ensino. Ninguém se torna discípulo sem ouvir a voz do Mestre. Quem não quer aprender não pode se tornar discípulo de Jesus. A fé verdadeira não cresce no improviso. Ela floresce no aprendizado contínuo da palavra de Deus. O reino não é constituído sobre emoções passageiras, mas sobre mentes que são moldadas por Cristo, que crescem no aprendizado do Senhor. É exatamente essa a advertência de Hebreus 5, versículos 12 até o versículo 14, quando o autor repreende a igreja por ainda precisar de leite, quando na realidade ela já deveria estar se alimentando de comida sólida. Ele está fazendo referência ao que acontece com um recém-nascido. Uma criança que nasce, recém-nascida, ela precisa do leite materno. Só que depois ela vai crescendo, a alimentação precisa ser mais robusta. Até ele ficar grande adulto, que daí só um leitinho materno não sustenta mais. Agora ele precisa de feijoada, precisa de rabada, precisa de um monte de comida mais sustante, né? Mais forte. Né? Eu estou dando exemplos que são comuns aqui em Minas Gerais, né? Mas lá no Nordeste poderia ser uma buchada de bode agora, né? Precisa de um cuscuz recheado de um monte de coisas que dá uma segurança maior para a vida. É exatamente isso. Ele disse que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pelo exercício têm as suas faculdades treinadas para discernir entre o bem e entre o mal. A palavra de Deus nos convoca a crescermos em conhecimento, em maturidade na fé. Ou seja,
permanecer no básico não é sinal de humildade, é sinal de imaturidade espiritual. É sinal que você está sendo desnutrido espiritualmente. A gente precisa prosseguir em conhecer a Deus. Foi isso que Deus falou através do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E de que forma que a gente vai fazer isso? Mergulhando no ensino da palavra de Deus. Discípulos crescem quando deixam o leite e partem rumo a um alimento mais sólido. Crescem quando exercitam a mente e treinam o coração para discernir, obedecer e viver a vontade de Deus na sua vida. Crescem quando discipulam a outras pessoas e quando são discipulados por outras pessoas. Eu tenho insistido nisso, discipulado é vida na vida. A gente sempre tem que ter duas pessoas ao mesmo tempo para caminhar conosco. Uma que a gente vai aprender e a outra que a gente vai ensinar. Independente do seu tempo na fé, você precisa intencionalmente caminhar com duas pessoas. Uma que você vai apoiar e a outra que você vai ser apoiado por ela. Discípulos crescem quando obedecem a Jesus e começam a fazer novos discípulos. Isso não acontece de outra forma, que não seja pelo ensino e pelo aprendizado da palavra de Deus. É isso que significa ser imerso no ensino. Não apenas ouvir, mas amadurecer. Não apenas conhecer, mas praticar. Não apenas aprender, mas se tornar alguém que vive o que Cristo ordenou. Por isso Jesus prossegue dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, antes de mergulharmos nas águas do batismo, nós precisamos ser mergulhados na verdade do conhecimento da palavra de Deus. Porque só testemunha publicamente aquilo que foi intencionalmente formado no seu coração. Porque a fé vem como? A fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus é pregada. O Espírito Santo vai quebrando barreiras no coração. O entendimento vai sendo aberto. E essa pessoa é regenerada pelo Espírito Santo. É chamada para ser o novo discípulo de Cristo. E quando essa convicção acontece pelo Espírito de Deus, essa pessoa quer testificar isso publicamente. E ela faz isso através do batismo. Então, irmãos, ser imersos no ensino significa entrar numa jornada em que Cristo molda a nossa mente antes de moldar os nossos passos. Significa que não existe discipulado verdadeiro sem uma formação bíblica consistente. O Evangelho não produz seguidores superficiais. Ele produz homens e mulheres que passam da leiteria da fé para a comida sólida da maturidade cristã. De Hebreus 5, 12 a 14, que eu acabei de citar. Gente que não vive de opiniões, mas vive de convicções. Não vive de emoções, de sentimentos, mas vive da verdade sólida do Evangelho. É exatamente isso que a grande comissão enfatiza. O verdadeiro discípulo não deve reter para si o conhecimento de Cristo, mas deve compartilhar, deve comunicar, deve ensinar a novos discípulos a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. O ensino é o ambiente natural onde o reino de Deus cresce. Discipulado não é formar simpatizantes, mas aprendizes que se tornam como o mestre por meio de ensinamento sério da palavra de Deus e submissão a palavra de Deus. É por isso que nós pregamos a palavra verdadeira de Deus. É por isso que nós não ficamos perdendo tempo com modismos, com coisas passageiras. O compromisso da igreja é um compromisso sério de ser fiel aos ensinamentos da palavra do Senhor. Ou seja, ser imerso significa ser moldado por tudo o que Cristo ordenou e ensinou. Não apenas pelo o que mais agrada a gente. É fazer com que a nossa mente seja submetida à palavra de Deus. Isso é um processo contínuo, paciente, profundo,
É isso que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com o presente século, mas precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma mente renovada, irmãos, é uma mente cativa a Cristo, rendida à verdade da palavra de Deus, modelada pelo ensino fiel às Escrituras, que é a voz de Deus. Abandonar o cristianismo de aparência e abraçar uma fé que se expressa em obediência real, cotidiana, concreta. Crescer, porque o reino de Deus não se estabelece em gente que estaciona espiritualmente, mas em gente que se alimenta da verdade e se deixa ser transformado por ela. É exatamente o que Jesus disse em João 8,32. Os irmãos lembram o que está escrito lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, ninguém é preparado para entrar nas águas se não estiver disposto a entrar primeiro na escola de Cristo. Eu vou além. Ninguém que já foi batizado pode ficar estacionado. Precisa aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Então eu pergunto para os irmãos que vão se batizar: vocês estão preparados para mergulhar no ensino da palavra de Deus? Pergunto para a igreja: vocês estão preparados para continuar mergulhando no aprendizado da palavra de Deus? Vocês assumem o compromisso de continuar ensinando a palavra de Deus uns aos outros? Amém. Isso é igreja. É aqui que está o ponto. O batismo não é um atalho para maturidade. A pessoa chega lá, imaturo, sem ser salvo, aí ela entra na água do batismo, quando ela sai de lá, ela sai totalmente transformada. Agora ela é salva, agora ela sabe de tudo, agora ela está preparada para tudo. O batismo não é isso. É apenas o primeiro passo. É um compromisso público de alguém que creu em Jesus, tem convicção que foi salvo por Jesus, e agora ele demonstra isso publicamente e abre o coração para continuar aprendendo de Jesus na caminhada cristã, junto com todos os irmãos que já se batizaram há mais tempo. Por isso, antes do dia 14, antes das águas, antes da celebração, nós precisamos reconhecer que Cristo nos chama para essa primeira imersão. Imersão no ensino, imersão na palavra, imersão na verdade que forma e transforma discípulos de verdade. Fato que deve prevalecer durante toda a nossa vida aqui, desse lado da eternidade. Ninguém está pronto. Todos nós precisamos mergulhar no ensino da palavra de Deus e reforçar isso todos os dias. É igual a alimentação diária. Você come uma vez e pronto, nunca mais você precisa almoçar na sua vida? Por que a gente precisa tomar café da manhã, almoçar, tomar café da tarde, jantar todos os dias? Porque o nosso corpo vai sendo nutrido dia após dia. Nós ainda estamos aqui lutando contra o pecado. Por que a gente precisa continuar aprendendo da palavra de Deus? Porque é uma luta do velho homem contra o novo homem. E essa luta só vai cessar quando? Quando nós formos glorificados. Quando nós estivermos com Cristo. Aí nós não precisaremos mais do ensino. Aí nós não precisaremos mais das Escrituras. Porque aí nós estaremos diante de Cristo, com um corpo transformado, com uma vida plena, sem a influência do mal e do pecado. Por isso que a igreja precisa ser fortalecida na palavra de Deus. Uma igreja sem palavra é uma igreja sem coluna, sem raiz, sem alicerce, sem direção. Lembra do ensino de Jesus? O homem que constrói uma casa firmada sobre a rocha e alguém que constrói uma casa firmada sobre a areia. Construir uma casa firmada sobre a rocha é ter a vida alicerçada em Cristo, que é revelado através das Escrituras.
através da palavra de Deus, porque as Escrituras que dão testemunho de Jesus. Foi ele que disse isso. Então, irmãos, não existe maturidade sem discipulado. Grava isso no seu coração. Não existe maturidade sem ensino e aprendizado da palavra de Deus. Não existe firmeza espiritual sem a sã doutrina. Não existe vida nova sem uma mente reformada e transformada e renovada. Se nós quisermos experimentar um avivamento real, genuíno, verdadeiro, não emocional, não passageiro, mas real, nós precisamos redescobrir o compromisso simples e poderoso de sentar, ouvir, aprender e obedecer à voz de Deus pela palavra de Deus. Antes do batismo dos nossos irmãos, Cristo está chamando todos nós para abraçarmos o ensino da palavra de Deus de forma verdadeira. Voltar a abrir a Bíblia todos os dias. Voltar a ler as Escrituras todos os dias, a examiná-la com seriedade. Voltar a submeter a nossa vontade ao que Cristo ordena para nós. Voltar a crescer e não apenas a sobreviver espiritualmente. Não basta vir na igreja uma vez por domingo, por semana, e achar que está tudo bem, que está tudo perfeito. Ninguém cresce em relacionamento com Jesus sem se debruçar e ouvir a voz de Deus. Nós precisamos dela constantemente. Nós precisamos da pregação do domingo, mas nós precisamos do devocional da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. Nós precisamos agir como aquele que é bem-aventurado no Salmo 1, aquele que tem prazer no Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Jesus não disse, ide e façam convertidos, mas ele diz, ide e façam discípulos. E discípulos são moldados pelo ensino da palavra de Deus. Uma igreja que não é ensinável, ela não consegue discipular. Uma igreja que não aprende, ela não consegue ensinar. Uma igreja que não ouve a voz de Cristo, não pode representar a Jesus no mundo. Por isso, irmãos, mesmo antes do batismo, Cristo nos chama a essa primeira imersão no ensino, para que a palavra governe a nossa mente, purifique o nosso coração e sustente a nossa fé. Se a igreja inteira abraçar essa prioridade, o batismo não será apenas uma celebração do que Deus fez em algumas pessoas, mas será um lembrete vivo do que Deus quer fazer na vida de todos nós. Entendendo isso, vamos caminhar para o segundo ponto. Imersos no batismo. Imersos no batismo. Depois de ordenar a fazer discípulos, Jesus acrescenta a próxima ordenança. Fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No final do versículo 19. Perceba, o batismo não vem antes do discipulado. Ele flui. Irmãos, se lembram do ladrão da cruz? Ele foi salvo porque se encontrou com Jesus. E Jesus quis salvar a ele. Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele caso, não deu tempo de ter 1 ano na classe de novos membros. Não teve tempo de discipulado. Não deu tempo nem de batizar o novo convertido. Mas porque ele creu em Jesus e confessou a Jesus como Senhor, ele foi salvo por Jesus. Só que o batismo também não é um símbolo vazio, banal. Não é uma tradição humana. É um ato de obediência que nasce da fé em Jesus Cristo. É uma confissão pública de alguém que já foi alcançado pela graça de Deus. Por isso que nós não batizamos quem não tem convicção que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida.
Quem desce às águas não está começando uma jornada religiosa. Está declarando diante de Deus e da igreja que Cristo já encontrou ele primeiro e já começou essa obra no coração dele. É uma ordenança de Jesus, não da igreja, não da cultura, não da tradição. O Rei ressurreto ordenou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja primitiva dos Atos dos Apóstolos aprendeu isso rapidamente e seguiu esse chamado desde o início. Nós lemos no começo do culto: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 2:38. Duas ordens claras, dois textos diretos, uma única verdade: é Cristo quem manda. Tanto aprender de Deus quanto se batizar. E por isso que quem ama a Cristo obedece. Quem creu em Jesus desce às águas do batismo. Quem foi unido a ele pela fé demonstra essa união publicamente com a expressão visível da graça invisível que já transformou o seu coração. Os irmãos estão entendendo isso? De novo, o batismo não salva, mas ele aponta para aquele que é o único que pode salvar. Ele não remove pecado, mas anuncia que Cristo já perdoou os meus pecados. Eu creio nisso pela fé. O batismo não cria fé no coração, mas testemunha a fé que Deus já plantou no coração. Quem tem a fé plantada no coração não quer falar de outra coisa que não seja falar que Cristo me salvou. Quem eu era antes de encontrar com Jesus e quem eu sou agora. Então, meus irmãos, lembre-se, quando testemunhamos alguém se batizando, nós não estamos assistindo um rito bonito. Nós estamos testemunhando a obra do Evangelho no coração de alguém. A morte do velho homem, o nascimento de uma nova criatura, a marca pública de um discípulo que passou da morte para a vida. Três questões importantes aqui. Primeiro, o batismo é um sinal visível de uma realidade invisível. O batismo é um ato visível de alguma coisa que é invisível, porque Deus operou no coração. E como que eu sei que eu fui salvo de verdade? A palavra de Deus diz isso, que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Você tem certeza que você é salvo? Sim, mas da onde que você tirou essa certeza? Eu não sei, só sei que eu tenho certeza. Mas a palavra de Deus diz que essa certeza não vem de outro lugar, do próprio Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É a confissão pública dos que creram. Não é o começo da fé, mas o testemunho da fé. Ele não gera nova vida, ele apenas declara a nova vida. O ladrão na cruz foi salvo sem batismo. E por outro lado, Atos dos Apóstolos mostra a história de Simão, o mágico, que foi batizado, mas que não era salvo. Ou seja, batismo não é a causa da salvação, mas é fruto da salvação. Em segundo lugar, o batismo é uma identificação pública com Jesus. Aquele que está sendo batizado porque ele se identifica com o seu Senhor, se identifica com Jesus. Ser batizado em nome, singular aí, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, significa entrar publicamente debaixo da autoridade e da graça de um Deus que é único, mas que se revela em três pessoas. Deus é um só, mas se revela em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É dizer diante do céu e da terra: Deus é meu Pai, Cristo é meu Senhor e Salvador. O Espírito Santo habita em mim, me capacita, me santifica, me guia, me ajuda a ser mais parecido com Jesus. É um ato de ruptura e ao mesmo tempo de pertencimento. Ruptura com o velho reino e pertencimento ao novo reino. E o terceiro, o batismo é um marco de autoridade e
nova, de uma nova vida. Uma vida, um marco de autoridade, em que toda a autoridade foi dada no céu e na terra, e agora o rei está dizendo, vai e faça novos discípulos para uma missão, que é a missão de evangelizar os povos, de discipular pessoas, de crescer em relacionamento e no ensino da palavra de Deus. Jesus fundamenta essa ordenança na sua autoridade universal. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ou seja, batizamos porque o rei ordenou. Então o batismo é um ato do reino, não é uma tradição humana. De novo, 3 coisas importantes sobre o batismo. 1, sinal visível de uma realidade invisível. 2, identificação pública com Jesus. 3, é um marco de autoridade e de missão. Portanto, irmãos, ser imerso no batismo não é apenas descer as águas. É assumir publicamente que Cristo arrancou você das trevas e trouxe você para o reino da luz. E agora Ele é o Senhor da sua vida. É declarar ao mundo que você não pertence mais a si mesmo. É testemunhar que morreu o velho homem e nasceu uma nova vida. É confessar, eu sou de Jesus, eu vivo para Cristo, eu sigo ao meu Senhor. É Paulo dizendo, não sou eu mais quem vive, agora é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu agora vivo, vivo-a no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Essa é a nova vida. E aqui está a razão pela qual celebramos com tanta alegria. O batismo é a marca visível da graça que nos encontrou e nos transformou. Não é o fim de um processo, é o início de uma caminhada. Os irmãos que estão se batizando agora vão precisar muito da ajuda e da caminhada de toda a igreja. Porque o discipulado só está começando. Ele não vai terminar agora. Ele precisa sair desse novo início na fé e ganhar corpo, ganhar maturidade. Isso só vai acontecendo ao longo da caminhada. Não é um ritual humano, é uma proclamação divina. Não é sobre quem entra na água, é sobre quem saiu da tumba no terceiro dia para nos dar a vida eterna. Quando nossos irmãos descerem as águas batismais, domingo que vem, eles estarão dizendo ao mundo, já não vivo mais, agora é Cristo que vive em mim. E para você que já se batizou, pode ser no ano passado, pode ser há 5, 10, 20, 30, 40 anos atrás. Parou para você? Já basta? Já deu? Claro que não. Precisamos nos lembrar disso todos os dias. O batismo que um dia te mergulhou nas águas ainda exige que a sua vida permaneça mergulhada em Jesus, dando frutos para o reino de Deus. Não basta ter confessado Jesus diante da igreja, precisa continuar testificando dele ao mundo. Não basta ter descido as águas e agora viver como quem voltou para a velha vida. Só é crente domingo na hora do culto. É uma incoerência perigosa professar nas águas o batismo e negar a Jesus com as atitudes no cotidiano, em casa, no trabalho, na roda de amigos. Nós precisamos continuar testemunhando de Jesus o tempo inteiro. O mundo precisa olhar para nós e ver que nós somos representantes de Jesus nessa terra. É por isso que o membro se submete à disciplina da igreja local. É por isso que quem é batizado, ele concorda. E se a vida dele estiver caminhando fora do que a palavra de Deus, ele se submete a ser disciplinado pela igreja. A disciplina não é um corte, a disciplina é uma correção. A palavra de Deus diz que Deus disciplina e repreende aquele que ele ama, que ele chamou como filho. A disciplina faz parte da comunidade dos santos, da igreja de Cristo. É um ajudando o outro a ser mais parecido com Jesus. É igual o pai disciplinando um filho.
O pai não puxa a orelha do filho, não dá umas varadas na criança que está rebelde, desobediente, porque ela odeia o filho. Não, do contrário. De tanto que ela ama, ela quer ensinar aquela criança que ela precisa mudar de rumo e precisa conhecer mais de Deus também. A disciplina faz parte do processo de caminhada com Jesus. A graça que salva é a mesma que transforma dia a dia a nossa caminhada cristã. Ninguém é perfeito enquanto não se encontrar com Jesus. Até lá nós vamos lutar contra a carne. Nós vamos lutar contra o pecado. Nós vamos lutar contra as trevas desse mundo. Por isso que nós precisamos lembrar que a santificação ela não é um ato, ela é um processo que só vai terminar quando nós encerrarmos a nossa jornada aqui na terra para estarmos eternamente com Jesus. Então, meus irmãos, o batismo não é um evento para ser arquivado, mas é um pacto para ser vivido, relembrado e celebrado todos os dias. Se você já se batizou, viva da maneira digna daquele dia que você confessou publicamente a Jesus. Porque é melhor não entrar na água do batismo do que entrar e depois viver uma vida que nega a Jesus. Quem verdadeiramente te lavou, quem deu a vida no seu lugar, é a Ele que nós rendemos o nosso coração. É a Ele que nós rendemos toda a glória e todo o louvor. Viver uma vida camuflada, escondida, igual a qualquer um que pertence a esse mundo, é viver uma vida que não honra a Jesus. Um discípulo que testemunhou que pertence a Jesus publicamente através do batismo é um discípulo que se esforça todos os dias para honrar a Jesus e para ser a cada dia mais parecido com Ele. Amém? Vamos ao último ponto, imersos na membresia. O texto termina com uma grande promessa que nos encoraja, que nos motiva, que sustenta a nossa fé, mas que também orienta a nossa missão. Qual que é a promessa de Jesus no final do versículo 20? Amém! É isso aí. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas aqui está a pergunta que nós precisamos enfrentar com honestidade. Como abraçar essa promessa, vivendo a vida cristã de maneira organizada, responsável, saudável, em comunidade? Isto é, membresia. Antes de mais nada, precisamos lembrar algo simples, mas essencial. Ninguém vive a grande comissão sozinho. A presença de Cristo não é um alívio individualista, mas uma capacitação comunitária. A fé solitária facilmente vai se tornar uma fé fraca. O melhor exemplo é o do carvão isolado, lá na sua churrasqueira. Aquela brasa vermelhinha que você tira de lá, põe do lado e deixa ela quietinha, sem se misturar com as outras. O que ela vai acontecer? Vai se apagar e esfriar rapidamente. Fora da igreja, ninguém pode ter Deus por Pai. Fora da igreja, ninguém pode pertencer ao corpo de Cristo. Por isso, relembrando rapidamente a importância de se tornar membro de uma igreja local. A membresia é a forma bíblica de dizer: eu pertenço a Cristo, eu pertenço ao povo de Deus. Por isso, junto com os meus irmãos, nós vamos representar Jesus aqui na terra. É compromisso, é aliança, é responsabilidade mútua. Não é placa, não é associação a um clube, não é formalidade, não é entrada para uma organização religiosa, é uma identidade. Eu pertenço à igreja porque eu me identifico com Jesus, e Jesus é o Senhor da igreja. E aqui entra a nossa prática como uma igreja batista, uma igreja que é congregacional, que é firmada na Escritura. Nós unimos o ato do batismo
com a inserção do cristão na membresia da igreja local. Porque assim nós entendemos que o evangelho opera. Se Cristo nos salva individualmente, ele nos insere para honrarmos a Jesus e vivermos comunitariamente na igreja, no corpo de Cristo. Por isso que nós demoramos tanto para batizar alguém e recebê-lo como membro. Porque nós precisamos ter segurança de dizer e atestar que essa pessoa verdadeiramente representa a Jesus. É por isso que o processo de disciplina, às vezes, exige a exclusão de algum membro da membresia da igreja. Por quê? Porque quando a igreja atesta que aquela pessoa não mais representa a Jesus, ela não tem condições de garantir isso. Então, ela tira aquela pessoa da membresia da igreja. Não que a gente está colocando alguém no céu ou tirando alguém de lá. Não é nada disso. A gente apenas está atestando. Eu posso assegurar que fulano de tal representa a Jesus. Por isso ele faz parte da membresia dessa igreja. E do contrário, a mesma forma. Quando a gente exclui alguém da membresia na igreja, depois de seguir todos os passos que Jesus nos ensinou, nós estamos dizendo, essa pessoa não tem mais condição, nós não temos mais condição de garantir que essa pessoa representa a Jesus. Por isso ela não faz parte mais da membresia dessa igreja. Se descemos as águas confessando a fé, também nos levantamos comprometidos com um corpo, com a igreja de Cristo. Se o batismo é a porta de entrada, a membresia é o local de permanência do fiel nos braços de Jesus. Não existem discípulos soltos, avulsos ou desigrejados na estrutura que Jesus estabeleceu. A ordem é fazer discípulos, é batizar discípulos, é ensinar discípulos no contexto de um povo redimido, reunido. É assim que a promessa de Deus se garante a nós. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É dessa forma que essa promessa se concretiza. Cristo está conosco quando nós estamos unidos uns aos outros. Olha o que a palavra de Deus diz sobre isso em Atos dos Apóstolos 2, 41 e 42. De novo, o versículo que a gente leu no início do culto. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse texto é a espinha dorsal da membresia bíblica. Não há batismo sem inserção na membresia. E não tem inserção na membresia sem perseverança comunitária. Isso é igreja, meus irmãos. Isso é vida comunitária. Isso é vida em Cristo. Outro texto importante, 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, mergulhados, inseridos, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Paulo não fala de indivíduos soltos, mas de um povo unido, formado, que depende um do outro. Por isso, meus irmãos, ser imerso no ensino molda a nossa mente. Ser imerso no batismo declara publicamente a nossa fé. Mas ser imerso na membresia da igreja fortalece a nossa caminhada, porque um ajuda o outro a ser mais parecido com Jesus. Então, no dia 14, quando nossos irmãos forem batizados, eles não estarão apenas entrando nas águas, eles estarão entrando na família de Jesus, na nossa igreja local. E nós, que já pertencemos a essa igreja, e somos chamados a viver essa promessa com seriedade, responsabilidade, alegria, até que o Rei volte, precisamos apoiar esses irmãos que estão iniciando na sua jornada de fé. Sabe por quê? Porque Cristo está conosco todos os dias, até a consumação do século. E nós permanecemos nele, permanecemos juntos, como membros dessa igreja local. Amém? Até as garrafas são agitadas, veja. Pois amém.
Então, para nós terminarmos, ser imerso na graça para uma nova vida é entrar numa história que não começou em nós, não vai terminar com as nossas forças. É nada sobre nós, é tudo sobre Ele. É ser tomado pela iniciativa de Deus que nos chamou, antes que pudéssemos chamar, que nos encontrou, antes que pudéssemos buscá-lo, que nos amou, antes que pudéssemos amar. Foi Jesus que disse em João 15:16, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Eu te escolhi para vocês irem, darem frutos e frutos que permanecem. É viver sob o reinado daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. É caminhar guiado pela verdade que forma discípulos. É testemunhar publicamente uma fé que já foi gerada pela graça de Deus. É permanecer firmes dentro de um corpo que Ele mesmo está edificando e moldando a cada dia pela palavra de Deus. Ser imerso na graça é lembrar que a vida cristã não se sustenta com a nossa capacidade, mas se sustenta na presença daquele que prometeu estar conosco todos os dias. É isso que nos dá coragem quando nós vacilamos. É isso que nos dá coragem quando a gente peca de novo e se arrepende de novo e busca ser mais parecido com Jesus de novo. É consolo quando nós sofremos. É esperança quando nós seguimos em frente. É a presença de Jesus todos os dias, nos capacitando para arrependermos, reconhecermos nossos pecados e sermos mais parecidos com Jesus. Isso é santificação. É o Espírito Santo que promove isso em nós todos os dias. E enquanto esperamos o dia em que a fé será vista, de verdade, o batismo vai terminar. O ensino vai estar completo, não vai precisar mais acontecer. O corpo vai ser plenamente restaurado e transformado. Enquanto nós esperamos, precisamos caminhar firmes na promessa de Jesus, que disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Firmes, constantes, sempre abundantes do Senhor, sabendo que o seu trabalho nunca será em vão no Senhor. Amém? Que o Senhor nos mantenha imersos na sua graça, fiéis ao seu chamado, alegres em sua obra e confiantes na presença do Senhor todos os dias, até que Ele venha. Amém? Vamos orar? Mais uma vez, e logo após nós daremos sequência, ouvindo os testemunhos do irmão Renato e da irmã Maria. Senhor, obrigado pela tua palavra, que fala tão ricamente nos nossos corações. Continua moldando o meu coração, Senhor. Continua moldando o coração de cada um de seus filhos que estão aqui presentes, de toda a sua igreja. Nos dá, Senhor, segurança e vontade de lutarmos contra o pecado todos os dias, de sermos a cada dia mais parecidos com Jesus. Continua conosco. Nos faz, Senhor, ter segurança na tua promessa, na promessa do teu Filho, que disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É no nome dele que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Amém.